Seja bem-vindo ao canal Hello Dev. Se você não me conhece, meu nome é Arley Santana e aqui no canal Hello Dev eu estou trazendo conteúdos aqui, desenvolvimento Android nativo, utilizando aí as duas linguagens que a gente tem hoje, que é o Java e o Kotlin, tá bom? Então se você gosta desse tipo de conteúdo, pretende trabalhar com isso ou algo do tipo, eu te recomendo você se inscrever aqui no nosso canal. A gente já tem vários conteúdos aqui, tanto em Java quanto em Kotlin. Eu sempre estou colocando aí novos conteúdos nessas duas linguagens. E se você quiser se aprofundar ainda mais no desenvolvimento Android, eu te indico aqui que você pelo menos conheça o nosso treinamento. Então aqui no canal tem um botão aqui, curso Android, você pode estar clicando e você vai ser direcionado para o nosso treinamento aqui no site da Udemy. Então aqui você pode ver aqui alguns dos aplicativos que a gente vai desenvolver, mas tem toda a grade aqui do curso, tem com mais detalhes aqui o que a gente vai ver e também tem alguns vídeos aqui de apresentação, tá bom? Então te indico aí o nosso treinamento caso você queira se aprofundar ainda mais. Então vamos para o conteúdo aqui desse vídeo. Nesse vídeo a gente vai estar criando um app simples que a gente vai colocar em prática aí, seguindo a documentação aqui do Material Design. A gente vai criar um Button Navigation, que é esse menu, vamos dizer assim, que fica aqui na parte de baixo. E você consegue criar aqui opções de telas, né? No caso a gente vai ver os fragments, vai ver mais sobre isso. E você pode aqui ter várias telas e o usuário vai clicando aqui, ele vai alterando aí com esse comportamento, com essa animação. A gente vai ver toda a parte de criação dos ícones, dos títulos. Inclusive também a gente vai ver um recurso que a gente vê em diversos apps, que seria esse recurso que a gente tem aqui. Então, por exemplo, você pode colocar aqui, pegar uma informação que vem do servidor, do seu banco de dados e exibir aqui, por exemplo, o usuário tem 66 notícias não lidas ou notícias novas. Ele pode clicar para ler essas notícias e a gente vai fazer com que esses números saiam daqui, tá bom? Então vamos começar. Eu estou deixando no link da descrição, estou deixando o link aí na descrição do vídeo, o Button Navigation do Material Design. Então agora que a gente já viu aqui um pouco do componente que a gente vai trabalhar, eu vou vir aqui para o meu Android Studio e eu vou estar criando aqui um novo projeto. Vou escolher um Empty Activity. Se você ainda não sabe toda essa parte de criação de projetos, emuladores, a estrutura padrão de um projeto no Android Studio, aqui no canal a gente já tem uma playlist iniciando no desenvolvimento Android, onde a gente vê toda essa parte básica aí de criação de projeto. A gente tem algumas informações que a gente tem que colocar aqui, informações importantes, criar emuladores, configurar e a estrutura de um projeto e várias outras questões para pelo menos você dar aquele passo inicial, tá bom? Então aqui eu vou estar colocando o nome do meu projeto. Eu dei o nome aqui de Button Navigation e nesse caso a gente vai estar criando ele em Java, tá bom? Se você gostaria de ver esse conteúdo em Kotlin, deixe aqui nos comentários, mas como eu falei no início do vídeo, eu sempre estou trazendo conteúdos tanto em Java quanto em Kotlin, porque as duas linguagens que a gente tem hoje para desenvolver aplicativos Android, tá bom? Não vou mexer aqui mais em nada, vou clicar aqui em Finish então, aqui no botão de Finish e eu vou aguardar aqui o carregamento e as configurações iniciais do meu projeto. Então já acabou de configurar aqui o meu projeto, as configurações iniciais. Eu vou deixar o nosso projeto final aqui aberto para poder a gente pegar algumas referências de cores, ícones, textos e tudo mais, tá bom? Aí depois a gente executa o nosso e faz ali algum ajuste que precisar. Então o que a gente vai fazer aqui é seguir exatamente como a gente tem aqui na documentação. Então aqui na documentação já tem vários exemplos, a gente vai copiando esses exemplos e montando lá o nosso aplicativo, tá bom? Então eu vou navegar aqui na parte de baixo. Então aqui a gente já começa utilizando aqui o nosso Button Navigation View, o nosso componente, inserindo ele no nosso layout. Nesse caso aqui ele está utilizando um linear layout. No nosso caso agora, por padrão, quando você cria um Activity, o layout principal dele ali é o Constraint Layout, tá bom? Então eu vou primeiramente copiar aqui esse bloco de código, seguindo aqui a documentação. Posso voltar aqui no meu projeto e eu vou acessar aqui o XML da minha main Activity, né, que é a tela que a gente tem atualmente aqui no nosso web. Então ele já veio aqui com Hello World, posso clicar, posso deletar, vou vir aqui em Split, eu posso abrir aqui a tag do Constraint Layout e eu vou colar esse componente que a gente copiou lá da documentação mesmo. Então ele fica aqui na parte de cima, eu vou trazer ele aqui para baixo, deixa eu só tirar aqui a minha imagem, eu vou jogar aqui no canto por enquanto, só para não atrapalhar aqui a gente. Vou fazer as constraints aqui na horizontal e perceba que ele está dando aqui
um erro, né? Isso porque a gente precisa criar o nosso menu, né? Que seria esses ícones aqui que a gente tem na parte de baixo, tá bom? Então eu vou voltar aqui na documentação. Então aqui ele fala sobre a criação do menu. Eu vou estar criando os arquivos sempre que com o nome da documentação, para poder ficar mais fácil da gente entender e ele sempre pegar as referências já com os nomes corretos. Então eu posso copiar aqui. Ele fala que a gente tem que criar esse arquivo aqui dentro do diretório de menu. Esse diretório, por padrão, ele não vem no projeto aqui no Android Studio, mas a gente pode criar ele aqui sem problema. Então vou vir aqui na pasta res, eu vou clicar com o botão direito em cima dela e vou vir aqui na opção Android Resource Directory. Posso clicar e aqui então a gente pode clicar aqui e escolher a opção de menu, clicar em OK, que ele já cria aqui esse diretório aqui para a gente. Vou clicar com o botão direito novamente e vou vir na opção de menu Resource File. Então aqui basicamente eu posso colar o nome do menu que eu copiei da documentação. Posso clicar aqui em OK. Então já está aqui o nosso menu. O nosso menu a gente pode tanto mexer com ele na parte visual, usando aqui o design, quanto na parte split que a gente mexe aqui com o XML dele. Posso voltar aqui na documentação para poder a gente ver os itens que a gente vai utilizar. E no nosso caso aqui, se a gente ver direito, deixa eu só jogar essa imagem aqui para cima mesmo. Acho que aqui em cima não vai ficar atrapalhando. Aqui a gente vai utilizar algumas opções a mais, porque aqui na documentação aqui tem 2 exemplos, a gente vai criar aqui a opção com 4 exemplos, tá bom? Então basicamente eu vou copiar um, a gente ajusta ali mais ou menos porque a gente vai precisar e a gente duplica eles. Então vamos lá. Eu posso vir aqui, deixa eu arrastar aqui para baixo de novo. Eu vou vir aqui então, vou estar criando aqui, na verdade a gente copiou de lá o primeiro exemplo, então eu posso colar. Aqui a gente vai ter alguns erros relacionados ao ícone que está aqui com esse nome e também o texto que vai ser exibido aqui no menu. Então vamos ajustar isso daqui. A primeira coisa que a gente vai fazer é alterar aqui esse ID. Então você pode deixar page 1, page 2, 3 para cada opção dessa. Eu gosto de colocar aqui menu e utilizar no caso o nome daquela tela, né? No caso eu vou colocar aqui em inglês mesmo, favorite. Esse enable aqui por padrão a gente não precisa porque ele já vem ativado por padrão. Aqui então a gente precisa de um ícone e a gente precisa do texto que vai ser exibido. Então a gente já vai criar aqui esses textos e esses ícones para quando a gente for criar os próximos itens aqui de menu, a gente não precisa ficar criando um a um, tá bom? Então o que eu vou fazer? Eu vou vir aqui em values, vou vir aqui em string e eu vou criar aqui no caso esses textos de referência e aqui a gente puxa aqui pela referência, tá bom? Então aqui basicamente eu vou estar criando aqui um string, a gente precisa dar um nome, então vou colocar o mesmo nome da opção de menu que eu dei aqui, posso colar e eu vou colocar aqui no caso, seguindo o nosso projeto final, a gente tem aqui a opção de favoritos, deixa eu colar então aqui 4 vezes, que a gente vai ter 4 opções de menu e aqui no caso eu vou ter agora aqui de músicas, posso colocar aqui então, aqui agora vai ser aqui de lugares, então vou colocar simplesmente place mesmo, vou colocar aqui lugares. Por último aqui agora a gente vai ter aqui o menu de notícias, então eu posso colocar aqui também notícias. Então a gente já tem aí os nossos textos que a gente vai utilizar, eu posso até fechar ele aqui já. E agora a gente já vai configurar aqui esses ícones utilizando a própria biblioteca de ícones do Android Studio, tá bom? Aí você pode estar fazendo importação aí de ícones SVG, PNG, só colocar aqui, colar na pasta Drawable que você consegue puxar aqui depois, colocando @Drawable barra e o nome da sua imagem ou do seu ícone que você trouxe aqui para o Android Studio. No nosso caso eu vou clicar com o botão direito, vou vir em New, Vector Asset e aqui a gente consegue acessar, clicando aqui em Clip Art, a biblioteca de ícones que a gente tem aqui no Android Studio. Então no caso ali, seguindo ali o exemplo que a gente tem, eu vou pegar aqui então de favorito, posso deixar simplesmente IC e o nome do ícone, que seria do favorito. Eu vou deixar ele na cor branca, posso clicar aqui então na cor, vou arrastar aqui até para o canto, para ficar aqui o código hexadecimal da cor branca. Vou clicar em Next e Finish, a gente também vai ter isso para os outros ícones, então basicamente eu vou voltar no mesmo lugar. Vou pegar aqui agora o ícone que a gente vai ter na opção de música, então eu deixo sempre o IC de ícone e no caso o nome do ícone da própria biblioteca mesmo, que já vem com esse nome por padrão. Agora a gente vai ter aqui, no caso seria de lugares, posso pegar esse aqui, não tem muitas opções aqui, mas salva a gente quando a gente precisa de alguns ícones, essa biblioteca aqui.
Então posso clicar em Next and Finish. Vou voltar lá e pegar a última opção, que seria o de notícias. Então vou pegar esse aqui mesmo, seria ele mesmo. Vou só alterar aqui para ser News. Vou deixar essa configuração padrão, não vou modificar nada. Então a gente já tem os nossos 4 ícones e os nossos 4 títulos que a gente vai exibir aqui. Então aqui basicamente agora aqui vai ser o IC underline favorito. E aqui também eu vou pegar o menu favorito que a gente tem. Então agora basicamente eu vou pegar esse item aqui e vou colar ele aqui mais 3 vezes e a gente vai alterando isso daqui. Agora a gente vai ter aqui de músicas, então eu posso alterar aqui para o ícone de música e também o texto de música. Agora a gente vai ter também a opção de lugares, deixa eu ver ali, aqui no caso vai ser o ID dele, para poder a gente depois tratar aí o evento de clique em cada um dessas opções, a gente vai ver também. Aqui no caso vai ser o ícone e aqui agora vai ser o título. Por último a gente vai ter aqui a opção de menu de notícias, vou pegar aqui o ícone de notícias e também o título que a gente criou também de notícias. Então nosso arquivo de menu já está criado e configurado, a gente não precisa mexer mais nele. Posso fechar. Se eu voltar aqui no nosso XML, aqui na nossa tela principal, a gente já não tem mais nenhum erro relacionado a essa referência. Então vamos voltar aqui na documentação e seguir aqui em diante. Então aqui no caso ele já dá aqui a navegação nessas opções de menu. Então no caso eu acredito que se a gente executar o app agora a gente já consiga exibir esse menu. Então eu posso executar. Deixa eu só guardar isso daqui. Eu só esqueci de fazer uma alteração aqui no meu SDK. No seu provavelmente não vai precisar. Então deixa eu só alterar aqui no meu. Mas se deu o mesmo erro, você pode estar alterando aqui, seguindo os passos que eu estou fazendo, tá bom? Então já alterei aqui. Agora sim eu posso executar o nosso app para poder a gente ver se a gente já consegue ali exibir esse menu que a gente acabou de configurar ele. Então se a gente ver o nosso menu, ele já apareceu aqui. Então já está aqui dessa forma. Agora a gente vai começar a fazer alguns ajustes para poder a gente deixar conforme o nosso projeto final aqui, tá bom? Então a primeira coisa que eu vou fazer é retirar aqui a minha toolbar, que eu não vou utilizar. A toolbar seria essa barra padrão que vem no projeto. Para a gente retirar, eu vou vir aqui em Project, vou vir em Values, posso vir aqui em Themes e eu vou acessar o arquivo themes.xml. Esse outro aqui seria para o tema Dark, né, o modo noturno, a gente não vai mexer com isso, então eu vou alterar apenas esse aqui mesmo. Então aqui eu tenho uma linha, seria esse parent aqui, no final eu tenho a opção Dark Action Bar. Aqui basicamente eu vou colocar no Action Bar, que eu não quero uma toolbar no tema padrão do meu aplicativo. Então toda vez que eu criar uma tela já vai vir sem a toolbar. E por acaso, caso eu queira uma toolbar depois, eu crio ela manualmente. Então ela já não aparece mais aqui. Então a segunda coisa que a gente vai fazer é já configurar a cor que a gente tem aqui em cima. Aproveitar que a gente está com o arquivo de temas aqui aberto. Então eu tenho aqui já os códigos hexadecimais aqui dessas cores. No caso, deixa eu só voltar aqui. Aqui em cima seria a cor mais clara, então eu posso copiar aqui o código hexadecimal. E se você ver, aqui a cor que está aqui em cima, olhando pelas opções de cores aqui, você facilmente identifica que seria essa Color Prime Variant. Então eu posso vir aqui e vou colocar esse código hexadecimal 66CCFB. Se eu executar novamente, já vai estar com essa cor aqui configurada aqui na parte de cima. Então vamos aguardar. Ele apareceu a cor antiga porque ele fica ali um cache, mas se eu desinstalar o app e instalar de novo, ele já carrega aqui nessa cor, tá bom? O nosso menu aqui da parte de baixo, se a gente ver aqui no nosso projeto final, ele vai utilizar um outro código hexadecimal, que seria esse aqui mais escuro, então eu posso copiar. E para a gente configurar aqui, no caso, a cor desse componente, a gente vai acessar ele diretamente aqui. Então aqui eu vou estar pegando aqui o background e eu vou estar pegando o arroba. Na verdade, eu não criei essa cor lá no arquivo de colors, eu posso colocar ela diretamente aqui. Se eu utilizar aqui o apply change, eu acho que ele já consegue pegar as referências. Deixa eu só voltar lá que eu estava no projeto final. Então já apareceu aqui da forma que a gente quer. Então vamos voltar na documentação para poder a gente ver algumas outras coisas que a gente tem aqui. Deixa eu só rolar aqui, tem uma questão que eu quero aqui mostrar para vocês. O que seria? Perceba que no meu caso aqui, apenas o ícone, ou seja, a tela que por padrão sempre é o primeiro item de menu que vem habilitado.
Então, se eu executasse o aplicativo, a primeira tela que ia vir seria essa daqui. Então, de acordo com o que a gente navega, ele exibe aqui esses títulos, né? Mas a gente tem várias opções na exibição aqui desses títulos. Então, a gente, rolando um pouco mais para baixo, a gente consegue visualizar aqui as opções que a gente tem para esse atributo aqui. Então, vamos dar uma olhada aqui em cada um delas. Aqui, no caso, a gente tem a opção de auto. Então, aqui, o que ele fala? Ele fala que se você tiver 3 itens, ele vai exibir o título para os 3. E no caso, se você tiver 4 ou mais ícones, como ficaria muito apertado aqui, ele vai exibir o ícone apenas no que está selecionado, que é o caso que a gente tem aqui. A gente tem 4 opções, mas apenas ele exibe o título apenas no que está selecionado. Então, por padrão, ele já vem aqui nesse auto. A gente tem também aqui esse selected, que seria basicamente, seria muito parecido com o de cima, onde ele vai exibir o texto aqui, o título, só da opção que tiver selecionada também. A gente tem essa outra opção aqui, no caso, ele vai exibir o título para todas as opções aqui de menu, e a gente tem essa outra aqui, que ele não exibe aqui para nenhuma opção de menu, tá bom? Então eu posso até copiar aqui esse atributo, vou voltar aqui no Android Studio, vou colocar aqui então o app, eu vou acessar aqui o Label Visive Mode. Deixa eu só colocar aqui o sinal de atribuição, abrir e fechar aspas duplas. Se eu apertar aqui no caso, no Windows, Ctrl espaço ou no Mac, Command espaço, o Android Studio te dá aqui todas as opções que você tem, tá bom? No meu caso aqui, eu vou utilizar essa opção aqui, Label LED, no caso ele vai exibir o título aqui para todas as opções de menu, independentemente de quantos a gente tiver. Então vamos aguardar e ele já exibe aqui todos os títulos que a gente tem. Então agora o que a gente vai fazer vai ser modificar a questão aqui das cores desses ícones. Então voltando aqui na documentação, a gente também tem a opção aqui de estilos. A gente já vai ver mais aqui sobre essas opções aqui. Então vindo aqui na parte de baixo, a gente vai chegar aqui na parte de estilos para a gente poder customizar. Então ele te dá aqui até enumerado o que seria cada tipo de informação que você tem aqui, ícones, textos e quais atributos tem para você personalizar eles. Posso vir aqui na parte de baixo até a gente chegar aqui na parte de customização, que seria aqui, aqui no caso eu tenho para você alterar as cores de todo o app, a gente não vai mexer com essa opção, a gente vai mexer com essas duas aqui de baixo. Então aqui basicamente eu vou copiar aqui esses dois temas que eu tenho aqui, esse principal aqui do app eu não preciso copiar, porque o meu já tem. Copiei esses dois aqui de baixo. Posso vir no meu arquivo aqui de temas, que eu até já estava com ele aberto, mas se você fechou o seu, vai vir aqui em res, values, a pasta themes e sempre no arquivo themes.xml, pelo menos no nosso caso aqui que a gente não está mexendo com o tema escuro, tá bom? Posso quebrar aqui algumas linhas e eu vou colar o que a gente acabou de copiar lá da documentação. Aqui basicamente eu vou apagar aqui essa linha color primary, e eu vou ficar aqui com apenas a linha color on primary. E aqui eu vou pegar o @color e eu vou pegar aqui do meu próprio arquivo de colors, já vem com algumas cores configuradas, a cor branca que seria o código hexadecimal que a gente tem. Você poderia vir aqui também e colocar o código hexadecimal que você quiser. Então por enquanto seria basicamente isso. Posso voltar na documentação. Agora ele fala para a gente configurar diretamente no nosso componente esse arquivo, essas linhas de layout, esse estilo que a gente acabou de criar. Posso voltar aqui então no Android Studio, vou vir aqui diretamente no meu componente e eu vou colar aqui essa linha. Perceba até que ele já apareceu aqui mais ou menos o componente, só que ele não exibe aqui os nossos ícones, as nossas opções de menu. Se eu executar o app agora, só para a gente ver o resultado que a gente está tendo até o momento, então no caso a gente já está igual aí ao resultado final que a gente quer. Então como que funciona aqui as cores dos ícones? Aqui nessa linha você vai colocar a cor que você quer. Então no caso eu coloquei a cor branca, então quando eu tiver ativado esse ícone, ele exibe aqui tanto o texto quanto o ícone na cor branca. Quando ele está inativo, ou seja, não está selecionado, ele que por padrão ele já coloca ali uma cor mais clara, mais apagado, para realmente você ver destacar a opção que você está selecionado, tá bom? Então já está bem, vamos dizer assim, não está bem igual, na verdade está exatamente igual ao nosso projeto final. Então nesse caso, se a gente fosse ver apenas o componente Button Navigation View, seria exatamente isso, a gente já tem o nosso componente. O que agora a gente precisaria fazer
é criar a navegação do nosso app. Então, quando ele acessar aqui, cada opção dessa de menu, a gente poder alterar isso daqui para uma tela, tá bom? Então, no caso, a gente vai ver isso agora. Então, aqui no nosso XML da nossa tela principal, eu vou fazer o seguinte. Aqui na parte de cima, a gente vai criar aqui um fragment contain view, que vai ser onde a gente vai carregar as nossas opções de telas de acordo com o que o usuário alterar aqui na opção de menu. Aqui, no caso, na largura, eu vou estar colocando aqui match parent. Na altura, eu vou estar colocando 0dp. E agora, eu vou estar pegando ele e vou estar fazendo aqui a constraint aqui na parte de baixo, na parte de cima. E vou fazer também aqui na horizontal para poder ele preencher aqui todo esse espaço. Aqui a gente agora vai ter que definir algumas configurações. Então, eu vou colocar aqui a primeira linha, que no caso é uma linha gigante, que seria esse Android 2.name, Android x.navigation.fragment.navHostFragment. Perceba que está aqui com erro, daqui a pouco a gente já vai ajustar isso daí, tá bom? Eu vou pegar aqui também, seria o app default navhost, e eu vou colocar isso daqui como true também. Isso faz parte aí, no caso, da configuração do nosso componente que a gente tem aqui. Deixa eu só alterar isso daqui. Aqui vai ser o igual. Deixa eu ajustar isso daqui. Então aqui vai ser true. E agora aqui também eu vou pegar aqui o nosso navHostFragment, que é o componente de navegação que a gente vai configurar agora mesmo. Aqui na verdade vai ser app.navgraphic. E aqui no caso a gente vai criar esse gráfico de navegação agora. Esse gráfico de navegação a gente vai falar um pouco mais sobre ele também, mas não muito a fundo ali, porque realmente daria vários outros vídeos falar exatamente desse componente. Então a gente vai clicar com o botão direito aqui na pasta res, eu vou vir aqui e eu vou estar criando um novo diretório, assim como a gente fez com o diretório de menu. Só que agora a gente vai escolher a opção de navigation. Posso clicar em OK e a gente vai fazer o seguinte aqui. Eu vou clicar com o botão direito, vou vir new, navigation resource file. Eu posso dar um nome aqui de nav_main mesmo. Vou clicar aqui em OK. Ele vai pedir, se for o seu primeiro gráfico, para você dar um OK aqui para poder implementar as dependências padrões aqui desse componente, tá bom? Vou clicar aqui em OK. Vamos aguardar, ele já baixou. Aqui seria bem rápido. E aqui então você configura a sua navegação. Como que a gente faz isso? Eu vou clicar aqui nesse maisinho. E aqui a gente, no caso, só tem um layout que é o Activity, né? Que é o layout da nossa Activity. Isso porque eu já estava esquecendo de criar os nossos fragments. E o que a gente vai fazer aqui em cada fragment? A gente vai simplesmente exibir um ícone, como que a gente tem aqui, tá bom? Eu até vou deixar também na descrição aí do vídeo um pouco mais aqui sobre fragmentos, tá bom? Mas seria basicamente isso, uma Activity, você consegue aí, em uma mesma Activity, você consegue reutilizar vários fragments, tá bom? Você pode estar dando uma olhada mais aí na documentação, tem algumas explicações aqui, alguns exemplos, para você entender melhor o que seria fragment. Talvez até a gente traga aí um vídeo mais específico só falando sobre fragment. Então aqui nesse pacote principal, eu vou clicar com o botão direito e eu vou criar aqui um novo pacote. Pacote que seria basicamente pastas aí no seu sistema operacional para você ali separar os seus arquivos uns dos outros, tá bom? Aqui no caso no Android Studio a gente chama de pacote e eu posso dar o nome aqui de fragments, porque a gente no caso vai colocar aqui dentro os 4 fragments que a gente vai criar, que para cada opção aqui de menu a gente vai ter um fragment. Então vou clicar com o botão direito, vou vir new, vou acessar aqui a opção de fragment e vou selecionar o fragment blank. E nesse caso eu vou colocar o mesmo nome da que a gente deu ali, então favorite, vou deixar em inglês mesmo, aqui a linguagem vai ser Java, porque a gente criou o nosso projeto em Java, e eu vou clicar aqui em finish e ele vai criando aqui os nossos fragments. Então o que a gente vai fazer aqui desses fragments? Eu vou fechar aqui o favorito fragment.xml, vou fechar esse arquivo de themes, o main active também eu vou fechar aqui por enquanto, e eu vou deixar aqui apenas o layout dos fragments que a gente vai estar criando aqui. Então vou voltar aqui, eu vou estar criando um novo fragment, na mesma opção, fragment blank. Agora a gente vai ter, no caso, o de músicas. Vou clicar aqui em finish, vou fechar esse arquivo, o fragment.java, que aqui a gente a tela é o arquivo que a gente programa os componentes que a gente coloca lá no layout. Posso fechar e eu vou deixando somente os XMLs desses fragments que vão sendo abertos. Então vou voltar lá de novo, vou pegar aqui agora no caso o de lugares, vou clicar aqui em finish,
posso fechar esse arquivo. Por último, agora a gente vai ter o fragment de notícias. Então, vou vir aqui, vou estar colocando aqui News, vou clicar em Finish, vou fechar esse arquivo. Então, o que a gente vai ter? A gente vai ter aqui o fragment pintado, né, dessa cor clara, que seria, posso até pegar ela aqui, que seria esse código hexadecimal aqui. Então, vou vir aqui no fragment de favorito, que seria o primeiro, vou vir aqui em Split. Aqui a gente consegue colocar no layout principal, alterar a cor desse arquivo, então background, e eu vou colar esse código hexadecimal. Seguindo o padrão que a gente tem aqui no projeto final, a gente está exibindo aí um ícone, que seria basicamente o mesmo ícone da opção de menu, mas aqui você poderia configurar qualquer que seja, qualquer que fosse o seu layout, tá bom? Com campos, listagens e tudo mais. Então aqui por padrão ele já vem com o componente Text View, mas eu vou apagar esse componente e eu vou colocar aqui um Image View 100 dp de largura por 100 dp de altura, seria o tamanho da exibição da imagem. src, eu consigo puxar aqui da pasta Drawable o ícone que a gente tem. Então a gente consegue puxar tanto o ícone quanto imagens. E eu vou pegar aqui o IC favorito, posso colocar aqui uma barra para fechar. E eu vou vir aqui no Layout Gravity e vou colocar isso aqui como Center para poder centralizar essa imagem aqui na nossa tela. Então agora que a gente fez para um, basicamente a gente vai copiando para os outros. Eu vou começar aqui então com o background. Posso vir aqui em Split, posso colar aqui abaixo. Vou vir aqui no outro, posso colar aqui também. Por último aqui o de notícias. Agora a gente vai copiar aqui o Image View. Posso fechar isso daqui porque a gente já finalizou com ele. Eu vou colando aqui nos outros e a gente vai simplesmente alterando o ícone aqui. Aqui vai ser de músicas, posso fechar. Vou vir aqui nesse outro. Aqui nesse caso aqui vai ser de lugares. Posso pegar esse ícone e por último aqui eu vou alterar para o ícone aqui de notícias. Então a gente já tem os nossos fragmentos finalizados. Agora aqui no nosso arquivo navmain, se por acaso você fechou ele, você vai acessar ele aqui a pasta res, pasta navigation e aqui você tem o arquivo navmain.xml. Vou clicar aqui agora para add um novo arquivo, né? E o primeiro que a gente coloca aqui vai ser o nosso Start Destination, né? Que seria a primeira tela que vai ser aberta. Então, nesse caso, seguindo a ordem que a gente tem aqui de menu, eu vou pegar aqui o de favorito, eu posso clicar aqui e agora pegar aqui o de músicas. Ele vai criando aqui todo bagunçado, vamos dizer assim, mas depois a gente organiza. Vou pegar aqui agora o de lugares e por último eu vou pegar aqui o de notícias. Para a gente organizar isso daqui de uma forma rápida, a gente pode clicar aqui nesse botão, Auto Arrange, no caso para ele organizar, posso clicar aqui. Nem sempre ele faz essa auto-organização dessa forma bonitinha aqui como você está vendo. Tem hora que ele bagunça isso daqui tudo e você vai preferir a sua organização manual, que seria você clica e arrasta e você pode aí colocar da forma que você quiser, tá bom? Então vou clicar aqui, vou deixar dessa forma mesmo. E perceba aqui que a gente tem esse ícone aqui, essa casinha para indicar que a primeira tela que vai ser aberta, que vai ser exibida, é essa favorita aqui, Fragment, porque ela está como home do nosso app. Se você quiser alterar isso daí, você clica em cima do Fragment que você quer que seja a sua home e clica aqui nesse botão para você marcar esse Fragment como home e esse ícone já é passado aqui para o outro Fragment. Eu vou voltar então aqui para o meu favorito mesmo. Agora a gente vai fazer aqui o seguinte configuração. Vou vir aqui em Split, acessar aqui o XML e eu vou abrir aqui o meu arquivo de menu que a gente criou anteriormente. Por quê? O ID que a gente tem aqui para esse menu tem que ser o mesmo ID do nosso Fragment que a gente tem, que a gente criou aqui. Deixa eu só separar aqui melhor. Isso para depois ele saber na hora da navegação, cada item desse aqui de menu corresponde a qual Fragment aqui, tá bom? Então eu posso até copiar aqui esse menu favorito, esse aqui vai ser no caso o meu favorito, você pode perceber aqui pelo ID. E como ele é Start Destination, além de alterar aqui, eu tenho que alterar aqui em cima também, tá bom? Ele é o único dos fragmentos que a gente tem que fazer essa configuração dupla. O restante seria basicamente a gente vai copiar e colar aqui no respectivo fragment. Por último aqui o de notícias, posso vir aqui e vou colar. Então agora eu finalizei aqui com o meu gráfico, finalizei com o meu menu e agora a gente só vai fazer a parte aqui da navegação do Main Activity, onde a gente vai ligar o nosso componente aqui, bota o Navigation View, com, no caso, o gráfico de navegação, que eu até já estava esquecendo de pegar ele aqui, com @navigation, e ele já me dá ali o nav_main.
Como o nosso fragment, se eu acessar aqui, seguro Ctrl e clica aqui, ou seguro Command e clica no arquivo, como o nosso fragment de favorito ele já é o Start Destination, ou seja, home do nosso gráfico de navegação, ele já aparece aqui por padrão. Agora, como a gente vai mexer com a parte programática aqui desses componentes, eu vou estar ativando aqui o ViewByte aqui do nosso projeto. Se você ainda não sabe o que é o ViewByte, tem um vídeo aqui no canal onde a gente fala os benefícios que o ViewByte tem, mas basicamente seria a forma que a gente lida com os componentes visuais programaticamente, para a gente manipular eles. Então, dei um vídeo aqui, deixa eu dar uma olhada, seria esse ViewByte aqui, dá uma olhada lá depois, tá bom? Ele veio só para substituir, em muitos dos casos, o Find View by ID. Então, aqui basicamente eu vou ativar ele aqui, pode ativar também no seu, não vai ter problema se você conhece ou não. É bom que você segue aqui da mesma forma que eu. Aqui eu vou estar colocando o Enable como True, posso clicar em Sync Now para poder sincronizar. Então já acabou, é bem rápido. Agora a gente vai vir aqui no nosso Main Activity, configurar esse ViewByte. Então aqui eu vou estar colocando aqui o Private, vou estar colocando Activity Main Byte. Vou dar o nome aqui que ele sugere de byte mesmo. Vou fazer a configuração padrão aqui do ViewByte. Lembrando que lá no vídeo do ViewByte a gente explica melhor o que seria cada coisa dessa que a gente está fazendo aqui. Então dá uma olhada lá depois se você tiver dúvidas. E aqui por último eu vou pegar o byte.getRoot. Então já está configurado aí o meu ViewByte. Deixa eu só acertar aqui esses imports. Então aqui é o seguinte, como a gente tem dois componentes, né, que a gente vai precisar trabalhar, a gente precisa criar as referências desses componentes aqui. Então o primeiro componente vai ser o Nav Host Fragment e eu posso dar um nome aqui também de Nav Host Fragment. Agora eu vou criar aqui um private Nav Controller e eu vou dar o nome de Nav Controller mesmo. Isso para poder a gente manipular aqui as opções de menu que a gente tem, tá bom? Posso até fechar esse projeto final para a gente ficar aqui. Se eu até executar, deixa eu só ver se ele vai aparecer aqui já na home do nosso app ou só depois que a gente fazer aqui a associação. Realmente só depois que a gente fizer a associação, tanto que ele até gerou um erro aqui, tá bom? Então vou deixar aqui o nosso aberto mesmo, deixa eu ver aqui qual que seria. Esse aqui é o projeto final, deixa eu ver se eu vou conseguir acessar o projeto que a gente está criando. Eu acredito que não, porque a gente já executou e ele já substituiu. Mas vamos começar aqui então na configuração. Eu vou criar aqui um método aqui na parte de baixo, private void. Posso colocar aqui init navigation, para a gente iniciar a nossa navegação. Aqui eu vou começar pegando o meu nav host fragment, para a gente instanciar ele aqui. Já vou fazer um cache aqui do próprio nav host fragment, e ele vai receber o get support fragment manager, ponto, e eu tenho aqui o find fragment by ID, para poder a gente pegar a referência do componente que a gente tem aqui no nosso XML. Então posso voltar, então eu posso vir aqui para até copiar aqui esse ID que a gente deu aqui para ele. Na verdade eu acabei nem criando aqui um ID para ele, então vou vir aqui no fragment container e vou colocar aqui um ID para esse componente. Eu coloquei aqui o ID nav host fragment. Agora sim eu posso vir aqui r.id. E eu posso colar esse nav host fragment, posso indentar aqui meu código até para a gente visualizar melhor. Vou deixar aqui com essa visualização, deixa eu só colocar aqui a minha imagem aqui para cima para poder não atrapalhar aqui na hora de você visualizar. Agora eu vou pegar aqui no caso, instanciar o meu nav controller, recebe nav host fragment.get nav controller. Eu vou chamar esse método aqui init navigation aqui no meu onCreated para ele inicializar assim que meu app for carregado. Agora eu vou pegar aqui a classe navigation UI.setup with nav controller e aqui a gente tem que passar duas informações. A primeira seria o nosso button navigation view, aqui a gente pode ver pelo último exemplo aqui. Então eu tenho aqui no byte.button navigation view, vou passar uma vírgula e vou colocar aqui o nosso nav controller. Então agora com isso eu posso executar aqui o meu app. Eu acredito que a gente já não vai ter mais erro. Vamos aguardar. Então a gente já não teve mais o erro. Então se a gente ver que a primeira tela que abre é a tela de favoritos, e se a gente navegar, ele vai exibindo aqui cada uma das telas que a gente configurou os ícones, o image view para cada uma dessas telas. Então a nossa navegação ela já está funcionando aqui normalmente. Agora é o seguinte, eu quero mostrar aqui para vocês
Talvez você não queira esse comportamento aí no seu app. O que seria? Por padrão, a tela principal do Android Studio, aqui dos layouts XML, ela é na cor branca. Aí você pode colocar a cor que você quiser depois, claro. Mas de acordo com que a gente troca aqui de uma tela para outra, perceba que dá esse, vamos dizer assim, esse claridão na cor branca que fica por trás entre o tempo de ele ocultar um fragment e exibir o outro fragment. Se você não quiser esse comportamento aí no seu, você vai fazer essa configuração que eu vou fazer agora, que a gente vai acessar aqui o nosso arquivo de temas. E aqui no tema principal do nosso app, a gente vai vir aqui e vai pegar um item que seria o window background, que seria o background principal de todo o app. E aqui você pode colocar a cor que você quer que apareça. Nesse caso, para poder não ficar visível, eu vou pegar essa mesma cor que a gente tem aqui, que seria esse azul aqui mais claro. Eu vou colocar aqui então esse código hexadecimal. Então quando eu executar o app agora e fizer a minha navegação, ele já não vai ter mais aquele comportamento. Então posso vir aqui, perceba que ele já não dá aquele claridão que estava dando antes. Se você quiser isso no seu, você pode colocar aí também. Se não quiser, você não precisa adicionar essa linha aqui. Então voltando aqui para a documentação, o que a gente tem aqui? A gente já fez toda a parte da navegação, do Bottom Navigation View, também já viu aqui sobre o gráfico de navegação, então você já pode criar seu app com 4 telas diferentes, utilizando o Bottom Navigation View, esse componente, porém a gente tem um recurso aqui, que seria a exibição de alguns marcadores, vamos dizer assim, em cima dos ícones que você quer. Então no caso do nosso projeto final, eu coloquei aqui os marcadores em cima do ícone de notícias, mas você pode colocar em qualquer um que você queira, em todos, tanto faz. A gente vai ver então como manipular aqui esse número, a cor dele e também aqui a cor de background e também a posição dele aqui na tela. Então vamos lá. Vou voltar aqui para o Android Studio. Na verdade, deixa eu vir aqui. Aqui tem a documentação, ela está em Kotlin por padrão, mas isso aqui é facilmente a gente vai fazendo isso aqui para Java. Então aqui eu vou fazer o seguinte, posso até copiar aqui o nome desse componente, eu vou vir aqui no Android Studio, eu vou criar aqui um método aqui abaixo, então private void, posso colocar aqui init, e o nome aqui desse componente, bad, não sei como que se pronuncia, e eu vou chamar ele aqui embaixo, depois que eu inicializar a minha navegação. Vou voltar aqui então agora na documentação, aqui então no caso ele configura, aqui se a gente ver pelo número, ele configura aqui esse 99 aqui nessa opção de menu. E o que a gente vai fazer? Eu posso copiar aqui esse texto, vou voltar aqui no meu Android Studio e eu vou colar ele aqui nesse método. A gente vai ter aqui alguns erros, porque novamente esse código aqui ele está em Kotlin, mas a gente vai converter ele aqui para Java. Então como que a gente vai converter aqui? Se a gente voltar aqui na documentação, ele fala que o tipo desse componente é badge drawable, né? Então a gente vai pegar ele aqui, alterar esse var e a gente vai colocar esse badge drawable. Aqui no caso no Java a gente tem que colocar ponto e vírgula no final das linhas. Aqui agora a gente vai pegar o nosso Bottom Navigation View. Então eu tenho aqui a referência pelo meu viewByte, eu acesso aqui o componente Bottom Navigation View. Então basicamente eu posso copiar isso daqui e eu posso colar ele aqui. E aqui a gente vai configurar a opção de menu, o ID do menu e onde que a gente pega esse ID. Esse ID seria o ID do arquivo aqui que a gente tem de menu, seria basicamente esse ID que a gente tem aqui, tá bom? Como eu quero colocar aqui na opção aqui de notícias, eu vou pegar aqui o ID menu underline news. Então eu posso voltar aqui, eu vou acessar aqui então pela tag r.id.menu underline news. Eu vou até deixar essas duas opções aqui com erro aqui para baixo e a gente vai pegando aqui já no código Java. Então aqui eu vou estar colocando agora a visibilidade dela, então set visibility, vou colocar isso daqui como true. Vou pegar aqui também, agora que no caso seria para a gente manipular o número que vai exibir aqui. Nesse caso a documentação está com o número fixo, 99. Esse número pode vir aí de um servidor, de um banco de dados seu, seja o que for, tá bom? Então aqui agora eu vou pegar ele, .set number, vou colocar aqui 60 mesmo, ou 66 como o nosso projeto final. Posso apagar isso daqui, vou inicializar então meu app para ver se essa notificação já vai aparecer ali. Então você vê que já apareceu e a gente tem o seguinte comportamento. Por padrão ela tem essa cor,
nessa cor vermelho mais escuro, e ele vem colado aqui na borda de cima. Então, como que a gente manipula tanto a cor do texto quanto a cor do background e também a posição aqui vamos dizer assim, desse componente aqui, né, dessa notificação, a gente já vai ver isso agora mesmo. A primeira coisa que eu vou fazer vai ser alterar esse background aqui, nesse vermelho escuro. Então eu posso até vir aqui na parte de baixo e eu vou pegar esse componente badge, .set background color. Aqui eu vou pegar então o context compat, .getColor, e eu tenho que passar aqui duas informações. O meu contexto seria o meu diz, e eu vou pegar aqui no caso agora a cor que a gente quer. Lembrando que essa cor ela tem que ser um arquivo int, ou seja, você não pode vir aqui diretamente e digitar o código hexadecimal da cor que você quer. Essa cor precisa estar dentro do arquivo colors que a gente tem aqui em values, com o arquivo de colors. Deixa eu só fechar esse outro arquivo que eu abri por engano. Aqui então você pode estar criando uma nova cor com o nome que você quer e você pode estar colocando o código hexadecimal que você quer. Por padrão, quando você cria um projeto aqui no Android Studio, já vem com algumas cores, inclusive as cores que a gente vai utilizar, que é a Black e também a White, tá bom? Então, cria a sua cor lá, e para você pegar essa cor desse arquivo, você vem r.colors e você vai acessar agora a cor que você tem lá. No nosso caso, o background que eu vou colocar aqui no meu vai ser um background branco. Então, se eu utilizar aqui um apply change, vamos ver se já vai alterar. Na verdade, eu vou ter que executar porque o apply change, pelo que eu estava testando, não funciona aqui com esse componente. E se a gente ver aqui, já ficou com background branco, o que a gente vai fazer agora seria basicamente colocar pegar o nosso badge e a gente vai utilizar aqui o set badge text color. Eu posso até copiar aqui essa linha só para a gente adiantar. E aqui no caso agora eu vou querer que o texto ele fique na cor preta. Então eu vou pegar aqui o ponto black, posso executar aqui de novo. Então já está aqui no caso o background branco com a cor preta. Então você consegue manipular aqui de acordo com o que você quiser. O que eu quero agora perceba que ele está colado aqui com a borda aqui de cima, né? Eu quero chegar ele um pouco mais para baixo. Então como que a gente faz isso? Eu vou pegar aqui o badge, .set vertical offset. E eu vou colocar aqui 15, aqui no caso seria int, pixel, então vou colocar aqui 15, vou executar de novo aqui e esse número você vai testando ele aí, 10, 15, 20, fica bom para você, você deixa aí que fica bom para você. No meu caso aqui eu deixei 15, eu vou deixar aqui dessa forma mesmo, mas perceba que ele ficou um pouco em cima aqui, um pouco por cima do ícone principal do nosso menu. E eu quero pegar essa notificaçãozinha aqui, esses números, e chegar ele um pouco mais para a direita, para sair de cima do meu ícone principal. Então aqui eu vou pegar o badge.set horizontal F7. E nesse caso, como eu quero chegar ele para a direita, eu vou utilizar aqui o menos, e eu vou colocar aqui 20 pixel, e a gente executa, vê se fica bom. Vamos aguardar. Eu achei que foi muito, eu vou deixar aqui o meu como 15 mesmo, para ele ficar um pouco só ali, para realmente a pessoa ver que esses números se referem àquela opção de menu. Então já está aqui dessa forma, a gente viu como alterar a cor do background do texto e movimentar esse ícone. Agora o que a gente vai ver o usuário pode navegar e a partir do momento que ele chegar aqui nessa opção, a gente vai sumir aqui com esses números. Inclusive essa parte a gente tem na própria documentação. Então, se eu voltar aqui, a gente pode rolar um pouco mais para baixo e a gente tem aqui essa parte, esse código em Kotlin, mas eu posso copiar e a gente converte ele para Java. Então, posso vir aqui. Como a gente vai trabalhar com a navegação agora, ou seja, a gente vai interceptar a opção que o usuário vai clicar, para a partir do momento que, se for essa aqui a opção de notícia, a gente vai configurar aqueles códigos que ele vai sumir com isso daqui. E como a gente vai mexer com a navegação, eu vou colocar aqui dentro do init navigation mesmo. Como que a gente faz então para captar cada opção daquela ali que o usuário seleciona, favoritos, músicas, notícias? A gente utiliza o navcontroller, .add-on destination change listen, ou seja, ele vai criar um ouvinte para cada opção que a gente alterar ali. Então aqui eu vou utilizar aqui o new navcontroller, destination. Toda vez que você vê um código assim escuro, é porque o Android Studio ele te indica que você pode simplificar esse código. Então você clica nele, vai aparecer aqui essa lambda, você pode clicar e utilizar a opção Replace with Lambda. E aí ele simplifica o código aqui para você.
Então aqui basicamente eu vou fazer um if. E aqui como que eu sei quando o usuário chegou aqui nessa tela? Eu tenho aqui um parâmetro chamado destination.id, ou seja, eu estou pegando o ID da opção de menu que o usuário selecionou. Então se isso daqui for igual a qual ID? Se ele for o ID que a gente colocou aqui embaixo, que a gente setou esse componente aqui, esses números. Então vou pegar aqui então o r.id.menu_news. E aqui dentro agora eu vou colar aquele código que a gente copiou da notificação e a gente faz alguns ajustes aqui. A primeira coisa seria colocar ponto e vírgula aqui no final de todas as linhas. A segunda linha seria a gente alterar aqui esse val para o drawable, bad drawable. Aqui a gente vai pegar o nosso bottom navigation view, eu tenho essa informação aqui. E aqui no caso eu vou passar o ID do menu, que seria basicamente esse daqui. Agora aqui no atributo de visibilidade dele, eu vou colocar o set visível e vou pegar aqui e jogar esse false aqui dentro. Vou apagar aqui o restante e eu vou executar o app então. E o que a gente está fazendo aqui, só explicando aqui. Aqui a gente tem nessa opção de notícias esse badge que a gente configurou aqui para ele. Então a gente setou ele aqui no método initBadge. Nesse caso aqui, a gente primeiro recupera ele. Então a gente vai recuperar de onde? Da opção de menu que a gente adicionou, que seria isso daqui. A gente verifica se é diferente de nulo, porque pode ser que você tente recuperar de uma das opções de menu que não tem esse componente. Então a gente verifica se é diferente de nulo. Se for diferente de nulo, a gente passa a visibilidade como falso, ou seja, vai sumir e a gente vai limpar o texto. Então se eu navegar aqui em qualquer fragment desse, nada acontece. Se eu clicar em notícias, ele já some normalmente, conforme a gente configurou aqui, tá bom? Então eu espero que você tenha gostado, eu espero que eu tenha te ajudado em alguma coisa. Então se eu te ajudei, se você gostou desse conteúdo, deixa seu like, se inscreva-se no canal se ainda não for inscrito. Lembrando, se você quiser se aprofundar no desenvolvimento Android, eu te indico aqui o nosso treinamento, que você pode estar acessando aqui pelo nosso canal e você vai ter aqui o botão, posso até tirar aqui a minha imagem, você vai ter o botão curso Android e você vai ser direcionado aí lá para o nosso treinamento na plataforma da Udemy, tá bom? Então a gente se vê então nos próximos vídeos.